Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje aí tivemos o nosso índice Bovespa um pouco mais estável, mas ainda assim subiu cerca de 0,27%. Tivemos alguns destaques positivos para hoje. Hoje o nosso dólar caiu, o real se valorizou em relação ao dólar, então sendo assim, quando o real valoriza, o dólar fica mais barato, né? Então o nosso real valorizou e a moeda americana aí desvalorizou em relação ao real, caiu cerca de 0,45%. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes para vocês, né? Mas o dólar aí rompendo mínima atrás de mínima aí, tá, pessoal? O mercado ficando bastante interessante aqui no Brasil, muita gente entrando aqui no Brasil aí, tá? Brasil basicamente com bons olhos aí no mundo inteiro, como podemos dizer, né? Mas vamos lá, para os principais detalhes aí que eu gostaria de trazer para vocês. Compartilhar a tela, trouxe aquele panorama que a gente sempre traz aí para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Show de bola. Bom, vamos lá. Ibovespa subiu cerca de 0,27%, cotada a 117.335 mil pontos, tá? Rompendo aí mais uma máxima aí, né, na casa dos 117.336, né? Subindo cerca de 0,27%. O dólar comercial, lembrando que isso aqui é o dólar comercial, não é o dólar futuro, tá? O dólar comercial aí caindo cerca de 1,28% no dia de hoje, cotada a 4,86, o dólar ficando bem mais barato aí, tá, pessoal? No ano de 2023, para quem especulou aí que o dólar aí poderia vir a R$ 6, né, ano passado, devido a algumas questões de eleições, enfim, questão dos partidos, né? A gente vê aí que é muito difícil a gente tomar decisões assim apenas no que a gente acha, né? Muita coisa aconteceu, obviamente, algumas coisas positivas aqui no Brasil. O mercado ainda continua. Tinha muita ação barata aí na região dos 100 mil pontos, tá? Muita ação despencou, ação aí de extremo valor, né? E o mercado parece que viu aí com bons olhos. E aí a gente vê o nosso Ibovespa novamente, né, na casa dos 117 mil pontos aí. E o dólar, né? Pro lado contrário, ele chegou a fazer máximas na casa dos 5,30, 5,25. Né? A gente via aí uma pressão vendedora muito forte atuando no dólar, né? E a gente toma a decisão exatamente através desses dados, pessoal. O que movimenta o preço é exatamente aí as ações do mercado e não aí o que a gente acha, né? O achismo aí do que a gente viu no ano passado e muita gente comentando, tá? E o dólar aí, como a gente pode ver, veio abaixo dos R$ 5, já está 4,86, 4,80, 4,70, são regiões de suporte, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí nessas regiões aí, tá bom? Os juros futuros, os juros para 2026, o mercado precificando em 10,48%, uma queda aí nos juros para 2026, né? Praticamente não teve oscilação no dia de hoje, quer dizer, teve oscilação, mas fechou zerado, né, em relação à porcentagem. O mesmo fechamento de hoje foi o mesmo fechamento da sexta-feira. Os juros para 2025, mercado precificando em 11,04%, uma queda de 0,32%. E os juros para 2024, mercado precificando em 13%, uma queda de 0,19%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq subiu cerca de 1,76%, o S&P 0,93% e o Dow Jones 0,56%. Mercado ainda forte lá nos Estados Unidos, aqui também acompanhando bastante aí. A maior alta do dia foi a Braskem com 7,22%, a positivo, que não está no Ibov, mas a gente sempre traz, aí a gente vale ressaltar que a gente traz algumas ações também que possuem alta liquidez, né? Para nesse panorama aqui. Então essas ações não são apenas do Ibovespa, tá, pessoal? Tem as ações aí que possuem, de acordo com o índice que a gente tem aqui de liquidez, tá? Então o positivo foi a segunda maior alta com 5,04%, Açaí 4,78%, a Loja Zene 3,89%, BBAS, Banco do Brasil 3,29%, Klabin 2,63%, a Gol 2,62%, né? Tivemos aí, por exemplo, o BBAS, Banco do Brasil aí subindo bem no dia de hoje. No lado negativo, a gente tem a Prio, que caiu 3,94%, a CSNA 2,92%, a 3R 2,36%, a SLC 2,19%, a Santander 1,95% e a Vale caiu 1,81% no dia de hoje. Em relação ao volume, com a sua média de 20 períodos, tá? 20 dias aí, a gente tem Banco do Brasil negociando 2,17 vezes a sua média de 20 e Braskem negociando 1,81 vezes. Tivemos uma alta interessante na Braskem, porém aí com baixo volume, como a gente pode observar aqui, tá?
Mudando a página, a gente tem aí o nosso IFIX com mais um dia de alta, né? Para quem acompanhou aí, o IFIX caiu bastante, né? Desde lá de novembro de 2022. E a gente tem aí praticamente uma recuperação, né? Desde lá do início de abril. Início de abril ele basicamente começou a subir, né? Hoje a gente já está em junho e está numa sequência de alta aí, os fundos de investimento imobiliário, tá? E a maior alta do dia foi o RB-RP11, que subiu 2,65%, o RVBI11 subiu 2,05%, o BLMR11 caiu 2,4% e o HFOF 2,37%. Já os ETFs, o o YD-DRO11 subiu 6,52%, o HTEC 4,36%, as BDRs, a V2ME34 subiu 13,68% e a CL34 subiu 12,68%. Já as commodities, a maioria fechou em queda, né? Mas destaque para o petróleo Brent, que caiu 3,92% no dia de hoje, tá? Vamos dar um leve giro aí no que aconteceu nas bolsas mundiais. A gente mostrou aqui para vocês que as bolsas subiram bem lá nos Estados Unidos, tá? A Nasdaq subiu mais aí. O Brasil aqui ficou praticamente estável, as bolsas europeias ficaram no terreno positivo, né? A Alemanha subiu bem aqui, subiu cerca de 0,67%. Né? Aqui a gente tem algumas ações aí europeias que fecharam no terreno positivo, tá, pessoal? Então, um otimismo no mundo, né? Mas um pouco mais leve aí, com exceção da NASA, que subiu cerca de só confirmar aqui para vocês, 1,76%, tá? Calendário econômico, hoje tivemos aí um dia bem tranquilo em relação ao calendário econômico, tá? Não tivemos muitas notícias relevantes assim. Hoje a única coisa destaque aqui no Brasil é exatamente o Dia dos Namorados aí, então para você que tem namorado aí, você que tem namorado, aproveite seu dia aí, né? Foi o principal destaque aqui na nossa bolsa aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, o calendário econômico para a semana, tá? A gente tem terça-feira aí o IPC na Alemanha, tá? Destaque aí, um indicador extremamente relevante, né? Da questão de inflação, tá? Para quem não sabe aí, a questão do IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, tá? Ou mais conhecido como, quando você for para fora e estiver lá fora, mais conhecido como CPI, tá bom? Então, algum dado relevante aí também lá na zona europeia, né? E aqui no Brasil, a gente tem, aqui nos Estados Unidos também a gente vai ter o CPI aí amanhã, tá, pessoal? Notícia extremamente relevante, tá? Fiquem de olho, quando vem o CPI, geralmente ele traz bastante volatilidade. E olha lá, ó, a questão da projeção do mercado, o mercado tá projetando aí uma inflação em 4,10%, o mês anterior aí foi em 4,9%, né? E se vir abaixo disso aqui, pessoal, pode ser aí que o mercado possa ver isso com bons olhos, né? O mercado americano pode subir e pode também levar as bolsas mundiais também a andar em conjunto, tá bom? Aqui no Brasil, vamos só olhar aqui o nosso calendário econômico, tá? Parece que na semana, se eu não me engano, a gente tinha visto na quinta-feira, acho que na sexta-feira tinha notícia relevante aqui no Brasil, né? Mas geralmente na segunda semana, tá, pessoal, do mês aí, o mercado tende a ficar um pouco mais parado, tá? A gente vai ter o IGP-10, tá? Que era exatamente aí o dado que a gente estava de olho na semana, tá? Só não lembrava se era na quinta ou na sexta, mas IGP-10 aí, que vai ser o índice de inflação, que vai ser lá na sexta-feira, às 8 horas da manhã, e mercado também bastante na expectativa e em controle com a sua inflação, tá bom? Então, como a gente pode ver, a semana basicamente aí é bem fraca no dia de hoje, tá? No dia de hoje também, durante a semana, vamos ter poucos indicadores macroeconômicos aqui no Brasil, mas detalhe importante que é o CPI lá nos Estados Unidos amanhã, né? Na terça-feira, deixa eu só confirmar se vai ser na terça ou na quarta. Quarta-feira vai ser na... Até esqueci, pessoal. Eu tava olhando aqui agora, vai ser na terça, tá? Vai ser na terça-feira, vai ser amanhã aí, como a gente pode observar, dia 13 de junho, tá bom? Bom, vamos lá para os dados do investidor estrangeiro, como é que eles estão aqui no Brasil, tá? Investidor estrangeiro praticamente ingressando aqui na nossa bolsa com 573 milhões lá no dia 7/6, tá? No 7 de junho aí. Foi exatamente na quarta-feira, que a quinta foi feriado, tá? E a gente teve aí o investidor estrangeiro ingressando aqui na nossa bolsa. Se a gente for olhar no mês, né, investidor estrangeiro positivo em 1 bi, pessoa física negativa em 1 bi 619, institucional comprado em 138 milhões, instituição financeira negativa em 142 e outros aqui em torno de 562 milhões, tá bom? Vamos dar um breve giro aqui da análise técnica do nosso índice Bovespa, né? Tivemos aí um dia
um pouco parado, podemos dizer assim, né? Claro que aqui está no gráfico semanal, então não vale a pena comparar. Mas se a gente for olhar aqui e alterar para o gráfico diário, a gente está subindo aí desde o dia 1º de junho, né? Basicamente subindo cerca de 8% aí no mês de junho, tá, pessoal? Então, um mês bastante positivo. A gente viu aqui que o mês de junho está sendo positivo e o estrangeiro aí tá agora, dessa vez, está acompanhando. Mas, mês passado, a gente teve um mês também positivo, porém, o investidor estrangeiro ficou com saldo negativo, tá? Já o dólar, como a gente pode observar aí, o dólar segue perdendo mínimas aí, né? Ainda não perdeu a mínima da semana passada, mas ainda estamos no meio da semana, no início da semana, ainda tem muito pregão para rolar ainda, né? Mas a gente vê aí, por exemplo, um dólar bastante pessimista, as médias todas viradas para baixo, o FR aqui já rompeu o suporte atrás do suporte, já está abaixo do nível 50 também. Então são vários pontos aí indicando, né, essa queda aí para o dólar, e o nosso índice Bovespa ainda bastante otimista, né? Rompeu aí as suas resistências aí como se fosse nada, né? Podemos dizer assim, a gente acompanhando a última semana, né? A casa aqui dos 114 mil, que era a resistência mais forte, e o mercado rompeu essa resistência sem nem corrigir, tá, pessoal? A gente acompanhou aí o rompimento dessa resistência, foi exatamente nesse dia aqui, no dia 7, né? Basicamente ele subiu e ficou sem freio aí e nem corrigiu sequer nessa região aqui dos 114 mil pontos, o que é aí uma resistência muito importante, como a gente pode observar aí no passado, como ela respeitou essa região, né? Se a gente for descer um pouquinho aqui, ó, olha como ela respeitou aqui lá em março, né? Depois respeitou aqui em agosto, depois respeitou em outubro, depois em janeiro também respeitou essa região, e agora ela rompeu essa região aí como se fosse nada. A gente pode observar aí que a força do Ibovespa ainda segue muito forte, tá, pessoal? Então, esses são os principais dados que eu queria trazer para vocês, tá? Demos uma analisada aí no nosso índice Bovespa. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.